Eu vou mostrar para vocês como fazer um telhado todo detalhado com terças, caibros, ripas e telhas. Então vamos aqui no Revit. Eu fiz aqui uma caixinha de paredes. Vou na planta cobertura. Vou colocar aqui em subjacência para ver o pavimento térreo. E vou fazer um telhado por perímetro. Pode ser esse telhado básico mesmo. Então, vou pegar aqui o retângulo, vou colocar 80 centímetros de beiral, vou pegar aqui até aqui. Vou mudar a inclinação para 28% e vou fazer um telhado de duas águas como esse daqui. Então, eu vou deixar essas duas águas e vou tirar essas duas aqui no define inclinação. Eu tiro as duas inclinações, fica só para um lado e para o outro. Vou concluir o modo de edição. Ele pergunta se deseja anexar as paredes realçadas ao telhado. Sim. Vou olhar aqui no meu 3D, tá tudo certinho, certo? Agora eu vou transformar esse primeiro telhado que eu fiz nas minhas terças aqui, que são essas vigas. Então eu venho aqui, seleciono o meu telhado e vou mudar aqui, ó, eu tenho vários tipos de telhado. Se eu for lá embaixo, eu tenho vidraça inclinada. Aqui, deixa eu ver se eu já tenho, aqui eu já fiz terças, mas se vocês não tiverem aqui, vou mostrar para vocês como faz. Eu coloco aqui em vidraça inclinada, vou em editar tipo, aqui é onde está escrito painel de sistema envidraçado, eu vou colocar vazio. E aqui no primeiro eixo, ele é horizontal. Como eu quero que as vigas fiquem nesse sentido, então eu vou trabalhar com o segundo eixo. Então, aqui no layout, eu vou colocar um espaçamento máximo de 2,5 metros. E o tipo, eu vou colocar aqui embaixo... já tem aqui terça, vou colocar terça. Aqui vai ser no interior e nas duas bordas. Então, vou colocar aqui terça, terça. Então, ficou desta maneira no eixo 2. Vou colocar OK. E tá vendo, ele já deixou vazio aqui no meio, aquela primeira configuração que a gente fez, e eu escolhi aqui essa terça. Só que vejam bem, a minha terça, minha viga, ela não pode ficar aqui flutuando. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que essa última terça fique aqui em cima da minha alvenaria. Então, eu vou fazer uma edição. Vou selecionar aqui e vou editar o perímetro. Vou voltar na minha planta de cobertura e vou alinhar aqui só essas duas laterais. Aqui eu quero que continue com o beiral. Então, vou selecionar aqui, selecionar esta linha de fora e aqui, e vou concluir o modo de edição, para que fique desta maneira. A viga tem que ficar aqui em cima da alvenaria. Depois o caibro, ele continua aqui com o beiral. Vou voltar na planta de cobertura, vou fazer um outro telhado por perímetro. Vou pegar o retângulo, vou colocar aqui 0,8, só que aqui eu vou mudar de telhado básico, eu já vou colocar em caibros, que já tem pronto aqui, senão era só vir aqui e fazer todo aquele procedimento. Vou fazer aqui 0,80, eu quero aqui na pontinha, e vir até esta ponta aqui. Vou fazer a mesma coisa, olhar aqui, inclinação 28%, aplicar, e vou tirar as duas águas
da frente do fundo aqui em define inclinação. E vou concluir o modo de edição. Então, agora aqui ficaram as ripas. Só que altura que ficou essa ripa? Será que ficou certinho? Vamos conferir? Vamos olhar aqui na fachada frontal. O que aconteceu? Ela ficou um pouco mais alta. Então, vou medir aqui, porque ela considerou este nível. E aqui, a terça, a gente considerou aqui. Então, eu vou medir daqui até aqui. Tem 9,94. Então, eu vou selecionar os caibros e vou colocar aqui no deslocamento de base menos 0,0994, para que esse caibro baixe, né, até a viga, até a terça. Vamos de novo na planta de cobertura e agora nós vamos fazer as ripas. Então, telhado, vou pegar aqui o retângulo, colocar 0,8, vou mudar aqui de telhado básico para ripa, que já está configurado. Vou selecionar aqui este ponto até este ponto aqui. Colocar uma inclinação de 28%. Selecionar frente e trás e tirar a inclinação, concluir o modo de edição. Então, olha só, nós temos aqui viga, caibro e ripa. Essa ripa não tá do tamanho certo, vamos verificar o que aconteceu. Ela ficou com uma viga muito grande, na verdade isso está com tamanho de viga, é sempre bom conferir. Então, vou selecionar aqui, editar tipo. E onde está escrito montante retangular ripa, eu vou colocar aqui embaixo, retangular ripa, essa é menorzinha. Percebam, ó, vou aplicar aqui, isso sim é um tamanho de ripa. Então, a gente tem que mudar para os três, colocar aqui, retangular ripa, tá vendo? Tem diferença do montante. Retangular ripa, ok? Agora sim, tá do tamanho certo, só a altura que a gente tem que conferir na fachada frontal, ela também ficou alta, vamos medir quanto tem daqui até aqui, tem 9,94 também, então vou selecionar e no deslocamento de base vou colocar menos 0,0994, aplicar, ficar certinha. Perfeito, vamos olhar 3D, sempre conferindo no 3D, para ver se está tudo certo. E agora eu vou de novo na planta de cobertura, vou fazer um telhado, telhado por perímetro, pegar aqui o retângulo, colocar 0,8, vou mudar aqui, eu tenho um tipo de telha, que é a telha cerâmica colonial. Vou clicar deste ponto até este ponto, mudar aqui para 28% de inclinação, aplicar e vou desabilitar aqui o que define a inclinação. Concluir. Demora um pouquinho para carregar porque são várias telinhas. E agora vamos olhar aqui na fachada frontal para ajustar. Mesma coisa, ó, tá vendo? Vou medir aqui. Está com 2,15. Então, vou selecionar e aqui menos 0,0215. Clico aqui. E ajustou certinho, e agora eu olho aqui no 3D para ver como ficou. E agora, se vocês quiserem levantar cada parte desse telhado, como eu fiz aqui, vamos voltar aqui, vocês vão selecionar a parte da telha. Então, se quiser colocar o cursor do mouse em cima, ó, e a hora que aparecer telha cerâmica, seleciona e aqui na aba modificar em vista, clica em deslocar elementos.
vai aparecer essa setinha, você vai puxar a setinha aqui para cima e você deslocou as telhas. Vai fazer a mesma coisa com os caibros. Seleciona aqui os caibros, pega a setinha e puxa. Aqui vieram, desculpa, as ripas. Agora os caibros, mesma coisa aqui. E aqui as terças, então você consegue deslocar.